Fala, nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Domingão, o canal Coração Rubro-Negro. Galera, treta na área aí, tá certo? Depois aí de uma declaração aí do Fernando Diniz, aí, técnico do Fluminense, que ficou aí falando que o Fluminense não era tão competitivo porque não tinha dinheiro, tá certo? Pra investir aí no clube, igual o Flamengo e Palmeiras, né? O Mauro César, cara, deu uma lição nele aí, comentou sobre essa fala dele aí, tá? E falou mais ou menos que se o Fluminense não tem, vamos dizer assim, grana para bancar um elenco, para ser melhor, é porque ele não se preparou, tá certo? Ele não se preparou e não adianta culpar aí um ou dois aí, ou então querer se comparar ao Flamengo e Palmeiras pelo que eles já fizeram, tá certo? Então, antes de ter um elenco bom, de ter grana sobrando aí nos clubes, o Palmeiras e o Flamengo se prepararam para isso, tá certo? Coisa que o Fluminense não fez durante a sua gestão, tá? Então, o Mauro César detalha muito bem isso aí, tá? O Mauro César detalha muito bem isso daí. E vou pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, tá? Deixe seu like no nosso vídeo e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que lançarmos aqui no seu canal de notícias do Mengão, o canal Coração Rubro-Negro. Então, vou pedir para você também e se inscreva também no canal da Jovem Pan Esportes, tá? Dessa galera aí maravilhosa aí que comenta muito aí sobre futebol, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o vídeo de hoje. E Mauro, você queria falar sobre a situação do Fernando Diniz, né? Não, foi só um comentário ontem na coletiva dele depois do jogo. Aí o Fernando Diniz começou a falar da dificuldade. Ele começou a adorar a própria pílula, né? Comparar com o Flamengo, aí você fala, não, porque o Fluminense e tal. Eu concordo que ele faz um trabalho com dificuldades em relação a alguns adversários, porque o investimento do Fluminense é menor. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, o Fernando Diniz jogou no Fluminense em 2002. Já tinha patrocínio da Unimed. Não era um timaço da Unimed, mas já era o embrião daquilo que viria a ser o time que teve vários jogadores importantes. O Fluminense, durante muitos anos, foram 14 anos com a Unimed, ele tinha um patrocinador que pagava os salários mais caros do elenco e colocava jogadores valiosos ali dentro. O Vampeta cansou de jogar contra o time do Fluminense, tem aqueles jogadores todos. Era um time, foi um time que foi campeão da Copa do Brasil, 2 títulos brasileiros, vice da Libertadores, vice da Sul-Americana, fora título do Carioca. Então o Fluminense era forte. E nesse período todo, o Fluminense poderia ter equacionado dívida, já que tinha alguém bancando o seu elenco principal, montado um CT, não montou. Montou o CT agora, depois da Unimed. Né? E as dívidas só aumentaram. Então, se o Fluminense, onde ele hoje trabalha, não consegue fazer frente como poderia, embora, claro, tenha uma capacidade de arrecadação menor do que do seu rival, é também por conta de erros cometidos no passado. Então, assim, é muito fácil hoje alguém começar a falar, a gente não tem o mesmo poder de fogo do adversário. Mas o que se trabalhou para isso? E aí a gente tem que ficar sempre lembrando, isso é bizarro. O que o Palmeiras fez, o que o Flamengo fez, o que o Atlético Paranaense faz. Esses clubes se organizaram, gente. Tem uma entrevista, eu até recomendo, o Cláudio Prakovic, que foi vice de finanças do Flamengo, deu uma entrevista no Charla Podcast. Tem qualquer tocador desse podcast, tem no YouTube. É uma entrevista excelente, ele conta cada história do que eles encontraram no Flamengo quando assumiram o Flamengo. É um negócio assim, assustador, algumas eu não conhecia, inclusive. É uma ótima entrevista e serve. E ele usa a expressão que eu gosto muito, que é o remédio amargo. Vou tomar o remédio amargo, ninguém quis tomar. Que é você fazer o quê? Você, vou cortar os despesas, vou equacionar, organizar o clube para depois eu poder nadar de braçada. Aí é muito fácil. Você surfa na onda de um patrocinador que banca tudo durante um tempão, caso do Fluminense. Aí quando passa, agora eu não tenho dinheiro. Sim, mas o que você trabalhou para isso? Agora o Fluminense está tentando fazer isso. Está tentando de novo entrar nos eixos, está lá fazendo a sua gestão com o Mário Bittencourt. Mas por muito tempo ele viveu uma vida que não era dele. É mais ou menos como o cara que casa com uma mulher rica, começa a viver um patamar assim, altíssimo de vida, um padrão altíssimo. Um dia ele se separa quando ele vê, acabou o dinheiro. O Atlético Mineiro está um pouco assim. O Atlético Mineiro com os benfeitores também. Então isso tem que ser bem registrado. Porque fica aparecendo... Aí compara, por exemplo, ele compara com o Manchester City, cita o Manchester City, é diferente. O Manchester City você pode comparar com as SAFs, que é o clube que está todo endividado, aí vira a SAF, pega a parte podre, fica para trás. As dívidas paga a perder de vista. E pega o futebol, o filé mignon, separa o futebol, o investidor chega, paga uma quantia, e nem tem sido grandes valores, né? Que eles têm comprado clubes aqui no Brasil, e aí você investe só no futebol, monta um time, começa a gerar receita, aí é mais parecido, porque tem um dono. O Manchester City tem donos, o PSG tem donos. É outra realidade. Eu acho que essa discussão é importante, eu acho que pessoas como o Diniz, que é um cara inteligente, acho que ele tem que refletir um pouquinho sobre isso. Eu acho até que o trabalho dele é muito bom e o Fluminense não estaria onde está sem ele. Independentemente de um tropeço ou outro que o cometa aqui ou acolá. Mas o Fluminense, onde ele trabalha hoje pela terceira vez, uma como jogador e 2 como treinador, está nessa situação por conta de erros cometidos lá atrás. E para quem não sabe, 2010,
Muricy foi campeão brasileiro com o Fluminense. Xerém, que todo mundo elogia, que revela jogadores, estava em pandarecos. Aí só depois, com o Peter Sinse, que entrou na presidência, ele começa a recuperar Xerém. Depois teve várias questões também, que o pessoal questiona a gestão dele, mas ele recuperou o Xerém, onde surgem esses jogadores todos. A gente falou aqui do Luiz Henrique, tem lá o André e tantos outros que o Fluminense já revelou na sua base. Então, quando a gente fala de gestão de clube, o clube não tem dinheiro, não é por acaso. Tem uma história. Essa história não pode ser esquecida. Você não chegou nessa situação porque simplesmente você foi azarado. Não. Tem má gestão e boa gestão. Olha aí. Bom, galera, como sempre aí, o Mauro César Pereira muito preciso aí nas suas análises de futebol, né? Suas análises aí, críticas aí, de declarações aí de treinadores e mais uma vez ele explanou aí toda essa declaração aí polêmica aí que o Fernando Diniz deu, né? Reclamando aí que o Fluminense não teria dinheiro aí como os outros clubes brasileiros, como Flamengo e Palmeiras, né? E o Mauro César explicou aí que se o clube não tem, é fruto de uma má gestão, tá certo? O que o clube fez aí para que pudesse se sobressair sobre os outros, né? Então, fica aí a análise aí, e o Mauro César, como sempre, aí, ótimo nas suas análises, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Quero pedir a você que assistiu até aqui, que se inscreva no canal, galera. Pedir aí para você que se inscreva no canal, deixe o seu like no nosso vídeo e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que lançarmos aqui em seu canal de notícias do Mengão, o canal Coração Rubro Negro.